Érico, deixa eu trazer então a questão aqui que a gente estava colocando, né? Além do que disse aí o secretário Pete Hegseth, mas do lado iraniano, uma autoridade de alto escalão do país do Oriente Médio disse que não vão negociar com os Estados Unidos, a despeito aí do que têm dito as autoridades americanas, que não só buscam um acordo para não ter como o Irã como uma ameaça, mas também, de alguma forma, torcem, tem essa expectativa de mudança de regime, embora, como você mesmo tem colocado desde o início desta cobertura, é algo muito mais complexo, muito mais improvável de ocorrer se fizermos, por exemplo, este paralelo com o que a gente tem visto na Venezuela desde o início do ano, quando o ditador Nicolás Maduro foi capturado por agentes americanos. Exato, Yuri. E quem fez essa declaração de que o Irã não vai negociar neste momento é o Ali Larijani, que é basicamente, ele é do Conselho de Segurança Nacional do Irã, era um dos braços direitos do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, mas ele era também o chefe das negociações que estavam acontecendo entre Estados Unidos e Irã para evitar esse conflito que está acontecendo agora. Então, até sexta-feira passada, ele negociava com os americanos. Na manhã do sábado, o Irã foi atacado e agora ele diz que não é o momento do Irã voltar à mesa de negociações. Obviamente, porque, em primeiro lugar, eles estavam apostando na saída diplomática, viram o seu país ser atacado e tem a morte do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei. Então, nada disso estimula os iranianos a voltarem a negociar. Essa posição pode mudar, porque, obviamente, os iranianos não querem manter esse conflito por um longo tempo, assim como o presidente Donald Trump não quer, por conta dos fatos que a gente discutiu há pouco, sobre a pressão política sobre o presidente Donald Trump, por conta de uma falta de popularidade total nos Estados Unidos com relação a guerras longas. Mas o Ali Larijani basicamente ignorou a proposta do presidente Donald Trump, que ontem disse, como a Priscila Yazbek acabou de trazer, que ele iria conversar com a nova liderança do Irã e que ele teria recebido pedidos nesse sentido desses novos líderes. O Ali Larijani negou tudo isso e diz que essas negociações não vão acontecer, pelo menos neste momento. Isso também é mais um efeito negativo neste momento para o presidente Donald Trump, que, como a Priscila também trouxe, fala às vezes em mudança de regime, depois volta atrás, aí o Pete Hegseth, que é o secretário da Defesa, vai e faz uma declaração que a questão não é mudança de regime, mas aí ele pede para o povo iraniano tomar o poder. É muito confusa do ponto de vista dos Estados Unidos quais são os objetivos que eles estão tentando atingir. Muito errático essas declarações todas do presidente Donald Trump e do secretário Pete Hegseth. Na verdade, quanto mais fala o Trump, mais confuso fica a situação, porque às vezes ele fala em negociação, depois ele fala em tomada de poder pelo povo iraniano, depois ele fala em mudança de regime, depois ele diz que existem ataques, possibilidade de ataque até nuclear contra os Estados Unidos, sendo que ele já disse que foi tudo despedaçado no programa nuclear iraniano. É muito confusa a posição dos Estados Unidos neste momento. Pois é, Américo, e você já no nosso início de conversa aqui destacou o quanto há uma contradição entre o que ocorreu no ano passado com aquele ataque às instalações nucleares iranianas e com o que vem dizendo agora Donald Trump de que haveria aí uma recuperação muito rápida do poder ofensivo ou do poder de risco, de ameaça que o Irã poderia significar ali, trazer para interesses norte-americanos e também dos seus aliados. E nos discursos, nos posicionamentos públicos também, Donald Trump sendo muito crítico ao acordo que havia sido negociado durante o governo Barack Obama. O quanto esta crítica é uma mera retórica de adversários políticos, Trump simplesmente abomina tudo o que aconteceu no governo Barack Obama, e o quanto o próprio governo dele buscava, de alguma forma, também um acordo com o Irã. O que também há de semelhanças, convergências e divergências nesta postura atual do governo de Donald Trump? Isso tem muito a ver, esse ponto que você levanta, Yuri, que é bem importante, tem muito a ver com a política interna americana. Aliás, só tem a ver
com a política interna americana. O Donald Trump nunca engoliu o Barack Obama, a popularidade do Barack Obama, as realizações do Barack Obama. Ele construiu todo o seu primeiro mandato tentando destruir várias das realizações do seu antecessor democrata. Uma delas, esse acordo, o acordo nuclear com o Irã, que permitiu o levantamento de parte das sanções contra o Irã e congelou, sim, de fato, o programa nuclear iraniano, impediu que os iranianos continuassem na tentativa de ter uma bomba atômica. Ao dinamitar aquele acordo, que era um acordo que foi construído, inclusive, com apoio de muitos países europeus e foi construído a duras penas, o presidente Donald Trump, na verdade, estimulou os iranianos a procurarem uma bomba atômica. Os iranianos perderam qualquer tipo de confiança nos americanos na mesa de negociações. Claro, o regime iraniano é uma ditadura sanguinária, vê os Estados Unidos e Israel, em especial, como inimigos, trabalha justamente para a destruição, sim, desses dois países, mas uma das melhores formas de conter o Irã seria realmente através das negociações. E cada vez que essas negociações são rompidas, a gente fica mais longe da paz naquela região e fica mais distante da possibilidade de impedir os iranianos de terem uma arma nuclear. Aí, o presidente Donald Trump, depois de ter dinamitado completamente o caminho diplomático, ele resolveu apelar para o outro caminho que ele tinha, que é o caminho do uso da força. E está usando essa força duas vezes. Em primeiro lugar, no ano passado, em junho, quando determinou aqueles ataques que foram cirúrgicos, aqueles ataques, muita gente pode defender aquele tipo de ataque, porque eles foram, atacaram, destruíram, nas palavras do próprio presidente Donald Trump, dizimaram as possibilidades do Irã construir bombas atômicas nas instalações que eles tinham, portanto foi efetivo, foi claro, foi objetivo o que eles procuraram alcançar naquele momento. E agora eles, depois de terem, em tese, destruído aquelas capacidades nucleares iranianas, voltam alegando que o Irã teria condições em 6 meses de ter reconstruído tudo e começar a construir uma bomba. Então, este conflito aqui é muito diferente do que a gente viu em junho. Em junho era claro, era objetivo, tinha uma missão ali que era destruir as capacidades nucleares do Irã. Essas capacidades já estão muito ou destruídas completamente ou muito danificadas, impossível do Irã fazer neste curto prazo algum tipo de artefato nuclear, e temos também essa névoa do que é que eles querem, afinal de contas. Do lado israelense, Yuri, a gente falou pouco de Israel nessa edição aqui do 360, está muito mais claro qual é o objetivo. Eles querem sim a destruição da República Islâmica do Irã. Por quê? Porque o Irã é um inimigo de Israel, o Irã trabalha e financiou muitos grupos na tentativa de destruir o Estado de Israel, então Israel está agindo no seu interesse, o seu interesse da segurança nacional, que é sim destruir a República Islâmica. Inclusive, Yuri, em algum momento nós vamos ter algum tipo de ruído entre a posição israelense e a posição americana, porque a posição israelense é clara, é direta, e eles não estão perdendo tempo, eles estão tentando aniquilar o mais rapidamente possível a maior parte da liderança iraniana, sejam militares, políticos ou religiosos. Eles estão numa campanha ali para tentar realmente eliminar esses líderes da República Islâmica. É do interesse de Israel fazer isso, e Israel quer sim o fim da República Islâmica. Do lado americano é que nós temos idas e vindas e temos uma pressão sobre o presidente Donald Trump para que o conflito seja rápido, como a gente discutiu agora há pouco, por conta da pressão dos eleitores americanos. Para Israel, inclusive, para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pode ser um elemento que vai alavancar a sua candidatura neste ano, onde Israel também terá eleições. Então, do ponto de vista israelense, é muito mais claro o objetivo do que eles querem, e eles estão correndo para fazer isso. Do ponto de vista americano, é muito mais nebuloso.